Começa agora o programa Caderno Digital. Olá, obrigada por acompanhar o nosso trabalho aqui no programa Caderno Digital, uma realização da rede TVTech em parceria com a TV Câmara de Jundiaí. Lembrando que tudo que é produzido nessa parceria está disponível tanto no site oficial da rede TVTech quanto nas mídias sociais. Basta procurar por TVTech Jundiaí, tudo junto. Você encontra nosso conteúdo, informações, fotos, curiosidades, tudo produzido pela TVTech Jundiaí, principalmente no Facebook, hein? O Facebook tem bastante coisa, muita interatividade, então vale a pena dar uma olhadinha. Olha, no programa de hoje a gente vai falar com a arquiteta e urbanista Rosana Ferrari, porque ela veio falar sobre um projeto muito interessante que já está em andamento aqui na cidade. Rosana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Luciana. Obrigada por me receber aqui. E é muito importante para nós falarmos sobre a Casa da Empresária, né? Cujas obras já estão em andamento. É um projeto grandioso, eu costumo dizer que é um projeto grandioso, embora a área seja pequena, né? O espaço não seja muito grande, mas é um projeto grandioso, né? A Casa da Empresária é a futura sede da SPR Network. E você está comandando, você está à frente dessa reforma? Sim, eu fui chamada pela Glauciane, né, que é idealizadora do projeto, para ajudá-la justamente a viabilizar a sede. E é um projeto antigo, né, a SPR já existe há alguns anos, e a ideia era trabalhar com esse espaço que a gente conseguiu, né? É um espaço de mais ou menos 90 metros quadrados, onde a gente fez uma pequena ampliação em termos de projeto e ele chegou a 150 metros, né? E a grande inovação é que a gente chamou um grupo de arquitetos, né, e designers, foram 8 escritórios de arquitetura e design, em que eu convidei para fazer parte dessa reforma, né? E quando vocês começaram a planejar tudo isso? Olha, já faz alguns meses. Nós começamos em dezembro de 2017, né, com o planejamento da nova sede. E logo em seguida eu localizei esse imóvel, que é um galpão. Onde fica? Ele fica na Henrique Olaf Redman, é ali na Vila Municipal, né? E é um galpão que tem uma história, ele foi construído em 1960, nos anos 60, por um engenheiro de Jundiaí, conhecido também, né? E ele tem toda uma característica de galpão, porque ele foi construído para ser sede de uma igreja. Então, nada melhor do que para nós, né, ter um espaço diferenciado mesmo, que não é uma casa, né? E aí, quando eu bati o olho, ele estava bastante deteriorado, né, pelo uso, foi depósito em seguida, eu já visualizei o que aquilo poderia ser para a SPR, né? Como aquilo poderia se transformar num espaço interessante de coworking, que reunisse as mulheres empresárias e, de fato, pudesse recebê-las, né? Até mesmo como uma incubadora, de empresárias, né? Que é um dos propósitos da SPR. Então você não vai dividir tanto o espaço? Ele tem algumas divisões, mas assim, ele é um espaço integrado de network, tem um espaço de convívio, tem uma copa, que é uma copa que vai servir para uma cozinha experimental. Os banheiros, lógico, né? Tem um mezanino integrado com esse espaço de pé direito duplo, lembrando um galpão industrial mesmo. Então, a ideia é que tenham mesas de coworking, mas que tudo seja bastante integrado, né? Quando eu fiz a divisão para que os profissionais pudessem atuar em cada espaço, foi assim, o jardim da frente, o jardim lateral, coworking 1, coworking 2, né? O mezanino. Então, eu fiz uma divisão e cada escritório de arquitetura
é responsável por um desses espaços, né? Muito legal isso. Assim, ficar com características diferentes dentro da mesma proposta. Isso mesmo. E a gente vai ter uma unidade também, né? Os arquitetos, os escritórios estão trabalhando em conjunto, né? Um sabendo o que o outro está fazendo, respeitando o espaço do outro. E está sendo uma experiência muito interessante, né? Nós já temos vários parceiros. A maioria dos materiais de acabamento nós já temos como patrocínio, porque o interessante é que isso vai ser uma mostra de decoração, como tantas outras que acontecem no Brasil, só que em seguida, após essa mostra, ele vai ficar como sede da casa da empresária, né? E a ideia é renovar de tempos em tempos para fazer uma nova mostra? Sim, a gente tem outros projetos um pouco maiores que esse, em outros ambientes, porque a SPR tem uma unidade, a qual eu fui convidada para atuar, que é arquitetura e design. Então, que justamente esses projetos inovadores, tudo aquilo que possa trazer para os profissionais, para a cidade, nós vamos assumir, né, como um projeto da SPR. Aí, nesse local, nós temos uma locação, é um imóvel locado, a gente tem um período e todos os patrocinadores vão estar presentes na fachada com o nome, além do período de visitação, né? Eles vão estar pelo menos por 3 anos com o nome dele lá, mostrando que ele fez parte dessa casa, né? Que ele patrocinou essa casa, tá? E dentro desses projetos, Luciana, que a gente tem na SPR, nós temos ideia, já começamos umas tratativas com a prefeitura de assumir uma praça. Assumir uma praça como um grande coworking ao ar livre, né? E trabalhar com esses profissionais que receberam muito bem essa ideia, trabalhar com esses profissionais para que eles possam também atuar num espaço público, né? E tem praça ali pertinho? Tem uma praça ali perto e a ideia surgiu justamente disso, né? Uma praça muito bonita, muito interessante, com potencial, com bastante árvore e tal. Então, assim, eu acho que pode ser uma iniciativa muito bacana, né? Para que a gente comece um trabalho de atuação nesses espaços públicos e mudar o entorno, né? A ideia é ótima. Se todos fizessem isso, né? Tem muitas empresas que fazem. A gente passa, às vezes, numa pracinha e vê lá uma placa, né? Que é cuidada pela empresa tal. E isso é muito bonito, porque beneficia todos os que transitam por ali, quem passa até de carro, que vê uma paisagem mais agradável. Com certeza, Luciana, e foi justamente nisso que eu me inspirei, né? Eu falei, poxa, existem empresas, a SPR é uma organização que está tentando trabalhar, ela trabalha com as empresárias, né? Trabalha com a geração de negócios. Então, para nós é interessante que a gente possa modificar os espaços também, né? Dentro desse segmento que é o arquitetura e design. Agora, o que já foi feito com relação à obra mesmo, a mão na massa? Então, a mão na massa, nós tivemos o patrocínio de uma construtora já, né, com 2 profissionais e a gente iniciou a obra, né? A maior dificuldade nossa, justamente até agora, foi a mão de obra, né? Está sendo ainda a mão de obra, porque você tem, a maioria das construtoras, elas contratam, né? Então, elas têm hoje um número enxuto de profissionais nisso, né? Então, para elas cederem e eles estarem com a gente lá na obra, é um pouco mais difícil do que os materiais de acabamento, né? Por exemplo, materiais de acabamento a gente já tem praticamente tudo, desde alarme, piso, revestimento, forro, iluminação, o que você imaginar, esquadria, tudo. O que a gente precisa ainda, que nós estamos trabalhando, inclusive com bazar, né, com algumas outras ações para arrecadar, é justamente a necessidade dessa mão de obra, né? Estamos conversando com outras construtoras, a gente não vai parar a obra, segunda-feira a obra continua, né? Mas a gente lógico que a gente está tratando para ver se consegue mais patrocínio nesse sentido, né? Para agilizar o processo, exatamente. Legal, vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta daqui a pouco para continuar esse bate-papo. Até já!
Caderno Digital de volta hoje com a arquiteta e urbanista Rosana Ferrari. A gente está falando da Casa da Empresária, que já está com as obras em andamento e a inauguração já tem uma previsão também. Que dia? Sim, Luciana, a gente está prevendo inaugurar no início de junho, acho que mais precisamente pelo cronograma dia 9 de junho, né? Mas a gente tem aí um cronograma de 50 dias de obra, né? Até por isso que nós estamos dizendo do motivo de não parar a obra, né? De dar da importância da mão de obra. Da mão de obra e não parar com essas obras justamente para a gente seguir esse nosso cronograma. Mas existe uma margem de erro, né? Sim, a gente pode reorganizar isso, porque nós vamos fazer uma amostra de decoração logo após, né? Inaugurou, vai ficar 30 dias para visitação. Então, assim, a gente pode adiar um pouquinho se houver algum problema, só que é óbvio que a gente tem que fechar uma data, porque você tem todo um plano de mídia, a gente tem os catálogos para serem feitos, tem fotografia dos ambientes, a gente vai agir como uma mostra de decoração mesmo. Mostra de arquitetura e design. Isso. Durante um mês após a abertura oficial da Casa da Empresária. Isso mesmo, e depois fica para a empresária, né? Por ser Casa da Empresária e ser vinculada à SPR, a gente imagina uma coisa voltada mais para a mulher e muita gente ainda associa a mulher ao cor-de-rosa, aos detalhes. Hoje já não é tanto assim. Como vocês estão pensando nessa questão de um espaço para a mulher? Então, na realidade, nós estamos pensando num espaço bastante despojado, né? Que ele tem um quê de memória, que é uma característica da minha arquitetura, né? Eu estou descascando as paredes, os tijolos estão ficando à mostra, ele tem um ar de galpão. Então, assim, e além disso, um dos espaços está pensando também naquela mulher que é empresária, mas que anda de bike, né? Então, de fato, vai ter um estacionamento para bike lá, né? Um lugar onde elas possam deixar sua bicicleta e trabalhar de bike. Ele é um espaço moderno, contemporâneo, totalmente que possa passar essa coisa da mulher hoje despojada mesmo, contemporânea, que atua, que participa, né? Eu gosto disso. A ideia é essa, viu, Luciana? Eu gosto, porque eu acho assim que quando a gente é criança, né, tem aquelas brinquedos, bonecas, decoração de quarto com cortina cor-de-rosa, tudo lindo, maravilhoso de princesa. Mas você vai crescendo e vai vendo que a vida não é bem assim, né? E que muitas vezes você não é a princesa, você é a guerreira. Exatamente. Então você cai numa realidade mais atual que não tem muita frescura. É por aí, sabe? Eu acho que a ideia da mulher hoje é por aí. Ela está em todos os setores, né? Por exemplo, a SPR, ela tem uma parceria, ou várias mulheres que atuam na SPR são Mulheres do Brasil. Outras, a gente atua na ONU Mulheres. Então, a gente tem essa coisa da mulher que participa mesmo, né? Eu mesmo participo institucionalmente desde 1987, de conselhos, de Instituto de Arquitetos do Brasil, fui do Conselho de Arquitetura, né, por 6 anos agora. Então, quer dizer, essa característica da mulher que a gente quer passar com o espaço, né? Conta mais da sua carreira pra gente, Rosana. Você... Então... São 30 anos de experiência em arquitetura? Sim, eu me formei em 1981, mas eu basicamente comecei a trabalhar em 1987 em Jundiaí, né? Logo no início eu me mudei de Jundiaí, fiquei um tempo fora e comecei minha atuação profissional em 87. E desde lá eu sempre atuei no Instituto de Arquitetos do Brasil, sempre representei o IAB, né, que a gente chama o IAB, nos conselhos, né, em todas as organizações que pudessem requerer algum representante dos arquitetos. E eu atuei muito em arquitetura de interiores já, mas atuei muito também, eu atuei durante 4 anos no poder público. Eu trabalhei com planejamento urbano, eu fiz o plano diretor da cidade de Itatiba. Depois eu saí da Prefeitura de Itatiba, voltei para o meu escritório, do qual eu nunca me afastei, né? Apesar da gente ir para o poder público, a gente continua atuando. E fica aqui em Jundiaí, seu escritório?
Meu escritório aqui em Jundiaí sempre foi desde 1987, né, que eu trabalho, como eu já te falei. E eu tenho um pouco dessa questão da bioarquitetura, da arquitetura natural, do tijolo, né? Até tenho uma história de família, eu tenho meus antepassados, né? Eu tinha um avô engenheiro civil, o outro avô era pedreiro de pedreiro mesmo, que trouxe a técnica italiana de trabalhar com tijolo e com barro. Então, assim, eu tenho isso na minha história, né? E eu gosto desse tipo de arquitetura. Eu gosto muito de reforma. Então, assim, eu caí no lugar certinho, sabe, Luciana? Porque pegar uma casa, um galpão, uma indústria e você poder transformar, isso para mim é desafiador, né? E me agrada muito. A maioria dos arquitetos não gosta. Gosta de fazer o projeto do começo ao fim. De criar. Né? De criar. Eu já gosto de criar, mas criar em cima de algo que existe, né? De você... E também tem aquela coisa do reaproveitamento. Eu defendo muito isso, que a reforma ela é sustentável, né? Porque você reaproveita, você tem uma ligação daquela história com aquele espaço, né? Que tem a ver com o tempo, como aquilo tudo aconteceu. Então, assim, para mim é desafiador e eu gosto. Eu já fiz muita reforma, até transformação de uso, de comércio. Em Jundiaí eu tenho vários exemplos disso, de comércio, de casa, residência em comércio, né? Que a gente chama de transformação de uso. Então, assim, eu gosto desse tipo de coisa, né? E outra coisa também, assim, para complementar toda essa história, eu já participei de 2 mostras de decoração, de arquitetura e decoração em Jundiaí, que foi o Jundiaí Decor, né? Durante os 2 períodos que teve. Mas eu fiz também aquela reforma na Casa Transitória, em 2001, que é o projeto Casa da Criança. Ah, sim, ali no Anhangabaú. No Anhangabaú. Eu fui uma das coordenadoras, né, junto com a Cláudia Mendonça, que era outra arquiteta. Nós fomos a Recife, fizemos um curso, né, e voltamos. E, assim, eu praticamente coordenei 38 construtoras e 38 profissionais e 18 construtoras, aproximadamente. Quer dizer, um número muito grande de profissionais envolvidos e depois a casa ficou para as crianças, né? Sim, para quem não sabe, a Casa Transitória abriga crianças que estão em processo ali ou para adoção ou para retorno às famílias de origem. Isso mesmo. Né? E elas são criadas, normalmente vão à escola, almoçam, tem um quartinho, a caminha, tudo lindo. E a reforma deixou o ambiente muito mais aconchegante, muito mais agradável, que a gente teve a oportunidade de ver na época, né, ao fazer a reportagem sobre o assunto. E são quartinhos de sonho, de sonho. Foi um trabalho maravilhoso de pessoas assim, donos de construtora, pessoas da Caixa Econômica, entrar e chorar. Todo mundo chorava na hora que entrou. Foi emocionante. Então, assim, eu penso muito isso, que uma mostra, ela tem que deixar a sua marca, mas ela tem que servir também para alguma coisa, né? Ela tem que ser sustentável, porque na medida em que você faz uma mostra de arquitetura, depois você derruba tudo, você joga tudo fora, aquilo que você fez. Então, assim, para mim me incomoda um pouco, sabe? Até por isso que eu acho que eu não participei mais dessas mostras, não fui atrás de participar. Agora, isso que a gente está fazendo na Casa da Empresária é uma coisa extremamente válida, né? Sim. Porque você tem um movimento, uma geração de negócios daquelas empresas que estão patrocinando. E depois isso fica, né? E todo mundo ganha com isso, todo né? Mundo ganha. Todos os envolvidos ganham com isso. Todos os envolvidos, com certeza. Ah, eu acho que vai ser bem bacana. A gente vai falar mais um pouquinho disso no próximo bloco, porque agora mais um intervalo rapidinho e a gente volta já já. Estamos de volta ao programa Caderno Digital, terceiro e último bloco, hoje com a Rosana Ferrari, arquiteta e urbanista, e a gente está falando principalmente sobre a Casa da Empresária, futura sede da SPR Network. E também a SPR, Rosana, vai realizar um grande evento agora no mês de maio, é dia 26 de maio? Sim, dia 26 de maio, e esse evento é com o intuito de nós arrecadarmos recursos justamente para a reforma, né? É um projeto, também um projeto da SPR, que chama
faça parte da casa, né? E que vai ser um almoço e várias palestras que vão ocorrer no Montanhas do Japi, no dia 26. É, né? O Fazenda Montanhas do Japi. Fazenda Montanhas do Japi. Dia 26 de maio. Vai começar que horas? Você tem de cabeça? Eu acho que é 9 horas da manhã, né? Porque e aí tem o almoço. É às 10 horas, na realidade, porque tem a recepção, tal. As palestras mesmo se iniciam às 10 horas, né? E aí as pessoas têm que adquirir os convites antecipadamente. Sim, elas adquirem os convites, né? E que estão nas mídias sociais, os contatos, tal. E esse convite, ele vai dar, vamos dizer assim, cada empresária, né, porque é para as empresárias, né, cada empresária que adquirir o seu convite, ela vai ter uma participação, né, na construção da casa, ela vai fazer parte dessa construção, né, e ela vai receber algo emblemático que lembre que ela fez parte dessa obra. Sim, tá? Porque ela vai estar tendo direito ao almoço, às palestras, mas logicamente que o valor é mais alto e vai ser já a colaboração incluída nisso daí. Então, eu estou pagando para ajudar e estou tendo um benefício com isso. Exatamente, porque todo mundo que colaborar com a casa, mesmo todos os patrocinadores que estão lá na obra, né? Como eu falei, pisos, revestimentos, forro de gesso, iluminação, todos eles vão ter um retorno de mídia conosco, né? Além de ter o nome gravado na fachada. Os patrocinadores master terão o seu nome durante 3 anos, pelo menos, que é o prazo que a gente imagina ficar lá, na fachada. Nesse almoço também é uma forma de ajudar a casa, assim, né? O valor desse evento, né? Vamos chamar assim. Eu vi aqui na programação que tem palestra da Camila Fusco, consultora digital. Tem da Maria Carolina Freire Roberto de Lima, da empresa Café da Condessa, e do José Antônio Parimoski, que inclusive é gestor da Prefeitura de Jundiaí, né? E é administrador de empresas. Isso então, mesmo. São algumas das palestras que vão ser oferecidas nesse evento do dia 26 de maio. Sim, nós vamos explicar um pouquinho sobre a casa, né, sobre o projeto em si, para aquelas que não conhecem, tomar conhecimento. E além das palestras, nós temos o almoço e a nossa confraternização, né, no dia 26. Nossa, muito legal. E se der tudo certo e vocês conseguirem atingir o objetivo, quem sabe fazer todo ano um almoço desse, né, às vezes até para manter o espaço, é uma ideia bacana. É interessante. Sim, viu, Luciana? A gente tem vários projetos de outros eventos também ligados à arquitetura e design, ligados à empresária, tem muita coisa em projeto. Esse almoço com certeza vai estar na nossa pauta. E você tem ideia de quantas pessoas são esperadas? E tem espaço, né, para quantas? Na realidade, na Serra do Japi você tem um limite, que é um limite de 150 pessoas, que é estipulado pela legislação, né? Entendi. Então, a gente não pode ultrapassar. Então, a gente tem esse número de convites. Então, mas assim, é uma quantidade boa. É boa, mas é limitado, né? Então, assim, se tiver interesse, é óbvio que é bom se apressar, né, na aquisição do convite, justamente porque vai chegar um momento que a gente encerra, nós não podemos ampliar. É interessante que vocês que trabalham nessa área têm essas informações, né, de limite de público reunido na Serra do Japi. Eu não tinha ideia. É que eu fui presidente do Conselho da Serra por 2 vezes. Eu sei que não pode muita gente, muita aglomeração. Eu conheço bem a legislação. Mas é muito legal, vocês têm uma visão diferente, né? O profissional de arquitetura e urbanismo tem que ter essa visão, né? Além da visão da arquitetura, ele tem que ter a visão da legislação, ele tem que saber das leis, da preservação, né? Da natureza. Do que acontece no meio urbano, do que acontece na Serra do Japi. A Serra do Japi é uma obrigação nossa, né, conhecer. E é um espaço lá no Montanhas do Japi, é muito agradável, é muito bonito. Para quem não conhece, vale a pena, viu? Sim, vale o passeio, vale o né? Vale o passeio. É muito lindo. E como você vê hoje o crescimento das mulheres empresárias aqui em Jundiaí, já que você atua há tanto tempo aqui na cidade? Não só por número de profissionais, mas também por variedade das áreas.
Olha, Luciana, eu fiquei um pouco impressionada quando a Glauciane me chamou para atuar na SPR, porque a gente fica tão assim focada na nossa profissão que a gente acaba não enxergando muito o que outras mulheres estão fazendo. Mas assim, eu me surpreendi, as áreas, né, onde elas atuam, de que forma, né? Tem muita mulher CEO de empresa, né? Nós temos no cadastro da SPR 3.000 mulheres, então mulheres com cargos importantes, né? Eu vejo que cada vez mais a mulher está atuando em diferentes áreas, né? Fazendo coisas que antigamente a gente não fazia, né? Que eram algumas só, e hoje é mais comum, né? Você vê as mulheres em todos os setores mesmo. E esse grupo SPR, né? Essa organização, como você disse, prova que hoje as mulheres não são rivais, como tanto foi falado ao longo da cultura, da história da cultura ocidental, principalmente. Porque se ajudam. Uma ajuda a outra, uma indica para outra e forma uma rede. Até eu vou usar uma frase, né? Eu acho que é isso mesmo. A gente tem uma rede de negócios, né? E nós nos ajudamos, sim. É uma frase da Edna Goldoni que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: a mulher, para olhar para baixo, só se for para dar a mão para outra mulher. E tem que ser. Eu acho isso muito bonito, eu acho que é por aí mesmo. Porque só as mulheres sabem como tanto que dizem que os homens não entendem muito o nosso pensamento, né? Porque é completamente diferente, é muito abrangente, complexo, não é tão direto. Então, nada como uma outra mulher para entender isso. E, de fato, a SPR tem um projeto inovador, né? Tem propósitos nessa questão de network entre as mulheres e de geração de negócios. É muito importante Então, isso. Quem quiser saber mais, tanto sobre a sede que está em obras, quanto sobre o evento do dia 26, ou até mesmo sobre a SPR em geral, pode procurar nas mídias sociais. Sim. E vai encontrar. Em todas, né? Na página do Facebook, no Instagram, tanto o SPR Network, quanto o meu Instagram mesmo, eu tenho replicado muitas notícias, né, da SPR, então acho que é por aí mesmo. Então tá ótimo, quando tiver tudo pronto e for começar a mostra, você volta aqui, por favor. Com certeza, obrigada, viu? Obrigada, eu que te agradeço. E a gente encerra mais um Caderno Digital, aguardando você na nossa próxima edição. Até lá, tchau, tchau.